Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um vídeo meio complicado, né, meu amigo torcedor vascaíno? Um domingo de carnaval, entretanto, meio dolorido para o torcedor. Porque sim, é importante frisar isso aqui. O Vasco ainda não está morto. O Vasco ainda não está eliminado das semifinais do Campeonato Carioca. Pelo tamanho do Vasco, pela grandeza do Vasco da Gama, pela história do Vasco da Gama, no próximo sábado, o Vasco tem totais condições de enfrentar o Flamengo no Maracanã e vencer a partida pelo placar de 2-0 e conseguir chegar às finais do Campeonato Carioca. O que seria até algo lindo, algo mágico, algo para honrar a grandeza do nosso clube e para dar alegria a essa torcida tão sofrida. Mas ontem, novamente, o Vasco da Gama perdeu. A gente não pode ter esperança de um futuro e no futuro em si esquecer do presente. E o presente, o domingo do torcedor vascaíno, é um domingo de mais uma derrota para o Flamengo. Um domingo de desânimo, sim, porque se esperava muito. Diante de tudo o que aconteceu fora das quatro linhas, diante de todo o posicionamento, diante de toda a postura, diante da mudança de campo, levando a partida para o Nilton Santos, a chegada de reforços, tudo isso fez com que a expectativa do torcedor vascaíno aumentasse muito para esse jogo. Mas infelizmente não aconteceu. E agora, o que resta para esse elenco, o que resta para esse grupo, é unir forças. Quarta-feira, já temos mais um desafio pela frente contra o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil no mesmo Nilton Santos. E no sábado, teremos esse jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Carille com a corda no pescoço, precisando correr contra o tempo para dar resultados com esse elenco para os Baltics. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui com vocês. Vamos falar sobre esse Vasco da Gama e Flamengo. Vamos trazer aqui também a questão muito polêmica na noite de ontem, que foi a questão da arbitragem, né? Mais uma vez a arbitragem influenciando negativamente no resultado do Clássico dos Milhões, o que já é normal e todos nós sabemos. A gente vai falar sobre isso. Falar também sobre uma questão bem polêmica, tá? De Dimitri Payet. Eu gosto muito do nosso camisa 10 francês. Eu vejo o Payet como um craque, cara. Eu vejo o Payet como uma peça fundamental para esse ressurgimento do Vasco da Gama. Chegada em 2023, um atleta com renome internacional, de mídia internacional, o primeiro francês da história do nosso clube, que ajudou o Vasco a se livrar do rebaixamento naquela temporada, mas que hoje não rende. E para mim ontem foi o estopim de Dimitri Payet. Sem vontade, sem desejo, errando tudo que tentou. Talvez ontem tenha sido aí o ponto final nessa história de Payet e Vasco da Gama. Mas enfim, Vascaíno, a gente vai falar sobre tudo isso. Teremos aí pela frente, né, um Fala Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades e muitas informações para todos vocês. Pronto, agora sim a gente passou o áudio aqui para o microfone e as coisas ficaram um pouquinho melhor. Mas para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, conto muito com você, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, venha fazer, né, com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Vamos embora então, Vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês falando, é claro, sobre esse Clássico dos Milhões, pois ontem, né, às 5h45 da tarde, às 17h45, para 10.966 pessoas, o Vasco da Gama foi derrotado para a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0. O Vasco termina o jogo de fato com menos posse, 35% da posse para o Vasco e 65% da posse para o rival. O Vasco que chegou 3 vezes de forma certeira, né, no gol do goleiro Rossi, e o Flamengo chegou apenas uma vez certeira ao gol do goleiro Léo Jardim. E na única vez conseguiu
fazer o gol. Um gol, ao meu ver, bem cagado, tá? Bruno Henrique, de fato, faz uma linda jogada, faz um pivô bem legal, bem bonito no zagueiro do Vasco da Gama, mas ele erra nitidamente o chute. Eu acho que o Bruno Henrique ele não queria colocar a bola naquele lugar, ele pega meio que com um lado do pé, acerta na gaveta, um gol cagado do atacante do Flamengo. Mas clássico é decidido em detalhes. O Vasco teve 3 chances. O Vasco tem uma chance no final da partida, chance clara, uma chance nítida no final do jogo, com o João Vitor dentro praticamente da pequena área, sozinho para cabecear. O Vasco tem uma chance nítida com o Ryan, 2, né? Uma que ele tá cara a cara com o Rossi, ele poderia ter tocado pro lado pro Verratti, mas prefere chutar com a sua perna ruim, sua perna direita, o Rossi defende, e no rebote o Ryan, ele novamente tem a oportunidade de fazer o gol, estourar a cara da bola para dentro da rede, mas não pega muito bem, a bola vai em cima ali do defensor do Flamengo e tira muito bem também em cima da linha o zagueiro Léo Ortiz. Essas foram as 3 oportunidades mais claras do Vasco. Teve também uma chapada, né, do Jair, próximo ali à linha da grande área de frente, com gol aberto, escancarado, uma bola também que não pode perder. O Vasco ele consegue, ao meu ver, criar mais que o Flamengo. O Vasco consegue, ao meu ver, levar mais perigo ao Flamengo durante 90 minutos do que o Flamengo ao gol do Vasco. Mas clássico é decidido em detalhes, clássico é decidido em pequenas coisas. E o Flamengo, no talvez único lance claro que teve, conseguiu finalizar bem com o Bruno Henrique, acertar o gol e fazer o único gol do Clássico dos Milhões. Agora é como eu disse, tá? É reunir forças. É juntar forças e focar no jogo do próximo sábado. Jogando como foi o primeiro tempo de ontem, tendo esse período de entrosamento de Lloyd Augusto, de Nuno Moreira, de Benjamin Garré, eu acho que dá pra gente dar um sufoquinho a mais nos caras, tá? Dá sim pra buscar a vitória. E seria lindo demais. Jogar no Maracanã lotado, que estará lotado o Maracanã nesse próximo sábado, tendo em grande maioria a torcida dos caras, e conseguir vencer no placar de 2-0, quebrar esse tabu vergonhoso de 31 partidas com apenas 2 vitórias e garantir a classificação para a final. Seria lindo, seria muito bonito, seria digno de Vasco da Gama. Mas primeiro tem que pensar no Nova Iguaçu, primeiro tem que ajustar os erros que aconteceram ontem, virar a chave e recomeçar. E o Verratti, após a partida, falou um pouquinho, inclusive, sobre o que ele achou do Clássico dos Milhões, o posicionamento dele, o pensamento dele sobre a derrota Cruz Maltino na noite de ontem, no estádio Newton Santos. Acho que foi um pouco mais a atitude do equipo. Fizemos um bom jogo, mas não alcançou. Foram 2 lances que marcaram o partido, a expulsão de Wesley, que não foi, e o gol de Bruno Henrique, que le chuta mal e se termina metiendo por acima de Leo. Mas estos jogos se definen por detalle. Acho que Juninho tuvo la valentía de expulsar a Wesley, como ocurre siempre contra Flamengo. Mas a gente já sabe como é isso. Tem que seguir trabalhando. Agora tem um jogo importante, quarta-feira, de Copa do Brasil. E a revancha em Maracanã. A gente acredita que ainda pode buscar essa classificação para a final. O que aconteceu ali naquele lance com o Wesley? Por que você estava reclamando tanto? Você acha que ele deveria ter sido expulso? Vocês não lo viram? Porque sempre falamos nós, você não fala. A gente só fala. Vocês viram todo o que aconteceu. Você tem que falar, todos os jornalistas têm que falar. Nós falamos, Sofia, assim. Fala pro Verratti que foi nós falamos na transmissão. A gente gostaria só de ouvir nas suas palavras, até para você se defender também. Tem que perguntar a juiz. Sempre para Flamengo virar uma coisa, para todos os times virar outra. A gente já sabe isso. Faz parte de lo que acontece todos os jogos contra ele e a gente tem que brigar contra isso também. Fizemos um bom jogo, não alcançou. Segundo tempo a gente baixou um pouco. Esse primeiro tempo não foi melhor, mas tem que seguir trabalhando. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Verratti, ele fala exatamente sobre o que a gente tanto comentou aqui nesse Fala Gigante, um chute, ao meu ver, muito cagado do Bruno Henrique. Mas ele comenta sobre a questão da arbitragem, né? Foi brutal, gente. Eu preferi não comentar no vídeo pela parte da manhã, que foi o meu pós-jogo, sobre a questão da arbitragem para não parecer choro. Eu acho que o Vasco ele tem que ganhar em campo. Independente da arbitragem, eu acho que o Vasco ele teve chance de conquistar sim a vitória. E não conquistou por uma incapacidade, por erros. Mas aí agora, para
mais calmo para conseguir explicar melhor o que rolou ontem no Clássico dos Milhões, gente, foi um absurdo o jogador Wesley não ter sido expulso naquele lance. Eu acho que eu não tenho aqui exatamente o que significa aplicar um cartão vermelho. Mas a partir do momento que um atleta entra na jogada sem a intenção de pegar a bola e com a intenção apenas de pegar o seu adversário de uma forma agressiva, maldosa, esse lance é para vermelho. E foi exatamente isso que o Wesley fez ontem, sem tirar nem pôr. O Wesley, ao entrar na jogada com o Verratti, ele não entra para dominar a bola, para disputar a bola. Ele entra fora da bola. Ele entra no pé do Verratti e com a sola. O lance ele poderia sim ter não acabado com a carreira do Verratti, mas até acabado com o ano do atacante argentino. A forma como ele entrou, a brutalidade como ele entrou naquele lance, a agressividade que ele entrou naquele lance, era um lance sim para cartão vermelho. Assim como o Verratti disse na entrevista, mais uma vez a arbitragem no Clássico dos Milhões influenciando favorável a eles. E a gente sabe disso, gente. A gente sabe muito bem que essas coisas acontecem. A gente sabe muito bem que o Clássico dos Milhões é exatamente isso. A gente sabe. É bola entrando 2 metros para dentro do gol e o árbitro na frente não vendo, ou fingindo que não viu. É gol anulado no último minuto na final do Campeonato Carioca, que deveria ser anulado e não foi, do impedimento do Márcio Araújo. E muitos outros lances. Agarrão em Diego Souza, em jogo de Campeonato Brasileiro que poderia ter nos dado o título. Olha, meu amigo, é muita coisa que já aconteceu em Clássico dos Milhões que a gente sabe que sempre é favorável aos caras. E é isso. Clássico dos Milhões é isso. Não é apenas Vasco e Flamengo e nunca será. É Vasco versus Flamengo, versus arbitragem, versus Ferres, versus BEP, versus CBF, versus tudo que tem por aí. Globo, etc. Mas o que mais revolta é que o comentarista de arbitragem é Leonardo Gaciba, recentemente alguém muito influente dentro da CBF, e o árbitro, de muito renome no futebol brasileiro, falou sobre o que ele achou do lance e o posicionamento, se deveria ou não ter expulsado o Wesley. E aí, meu amigo, tire suas próprias conclusões, porque com isso daí eu prefiro, nem comentar. Aplicado por jogada brusca. O Wesley vem por cima e acaba pisando no pé do Veguete. A gente observa com as imagens que esse pisão é em cima do pé. Se esse pisão é mais alto, chega a pegar a canela, ele pode até colocar em risco a integridade física do jogador. Mas esse pisão com o pé, com a intensidade que foi, para mim, jogada temerária, 2 decisões acertadas, na minha opinião, da arbitragem de campo, Bruno Arleu de Araújo. É, meu amigo, o torcedor vascaíno chega a ser de fato, né, assustado. Mas vambora, vamos mudar de assunto. E eu quero, para fechar esse Fala Gigante com vocês, falar sobre, infelizmente, Dimitri Payet. E por que infelizmente? Porque, cara, eu gosto muito do francês. Eu acho que Dimitri Payet, pelo menos para mim, Lucas, representou um recomeço, uma nova era, um novo Vasco, né? Ali quando a gente estava na ilusão de que com a chegada da SAF, da 777 Partners, as coisas iriam melhorar. Pela primeira vez na história, a gente trazendo um atleta para ganhar R$1,5 milhão no Vasco, um atleta de renome internacional que brilhou na Europa, é rei em Marselha, na França. Muita expectativa e o Payet jogou. A gente viu um Payet acima do peso, mas que desempenhou naquele ano de 2023, marcou gols importantes, foi importante sim para o Vasco da Gama não ter caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente, diante do 2023 de Dimitri Payet, pensou muito, né? Caraca, o Payet, acima do peso, fora de forma, sem adaptação ao futebol brasileiro, se está jogando, quem dirá quando se adaptar? O Payet, né, ele tem uma assistência numa goleada que a gente aplicou sobre o Coritiba em São Januário. Ele tem aquele gol lindo de falta contra o América Mineiro que nos dá a vitória nos minutos finais, também em São Januário. Tem um gol lindo de canhota em São Januário, naquele brasileiro de 2023 contra o Fortaleza. Gols importantes, gente. Eu tô somando aqui, rapidamente, essas 2 vitórias contra Fortaleza e América Mineiro em 2023 foram na conta do Payet. 6 pontos. O Payet ajudou o Vasco em 2023. O objetivo naquele ano da sua contratação foi cumprido. A gente esperava que no ano passado, em 2024, com o Payet em forma, bem fisicamente, iria despontar. E o início do ano foi assim. O Payet brilha, ele marca aquele gol contra o Bangu, lembra? No estádio Mané Garrincha, um lindo gol, magro, cara. Mas o Payet se lesiona. O Payet volta a ter problemas com balança. O Payet parece que não está se adaptando. Foi um 2024 ruim. A chegada do Coutinho apagou o Payet. E hoje o Payet não tem espaço.
Hoje o Payet está sem espaço. E o que eu sinto do Payet é que o Payet está infeliz. O Payet está triste. O Payet não está com vontade alguma de vestir a camisa do Vasco da Gama. E ontem, eu acho que demonstrou muito isso. Tudo que o Payet tentou, ele errou. Fora de órbita, gente. Fora de rotação. Não está entendendo o que está acontecendo. E eu não sei o que está acontecendo também com o Dimitri Payet. É preocupante a fase do camisa 10 francês. E me desculpe, você pagar R$1,5 milhão por um camisa 10 para ele jogar a bola que jogou ontem, é melhor afastar. É melhor não renovar, até porque o contrato dele vai agora até o final de junho. E com essa bola, assim como o Pedrinho falou, a chance de não renovar é bem grande. E aí, meu amigo vascaíno, eu fui dar uma olhada nas estatísticas de Dimitri Payet e eu me deparei com alguns números que me assustaram muito. Olha só que loucura. Dos 28 jogos de Dimitri Payet contra os 12 principais clubes do Brasil, que no caso são Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, os 4 grandes de São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, os 2 grandes de Minas, Inter e Grêmio, os 2 grandes do Sul, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 3 grandes aqui do Rio de Janeiro, e acho que só. E tem mais um clube que eu estou me esquecendo aqui agora. Salvo engano, é o Atlético Paranaense que está aí nessa lista dos 12 principais. O tal do G12, Atlético Paranaense ou Bahia. Estou me esquecendo, mas são um desses 2 clubes que formam o G12. O Vasco compõe o G12, né, aliás. Exatamente, Vasco. Os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes de Minas e os 2 grandes do Sul. Esse é o G12. E o Payet enfrentando, ou seja, como o Payet veste a camisa do Vasco, os 11 grandes do Brasil, o Payet atuou em 28 partidas, gente. E não fez nenhum gol. Nenhum gol. O Payet não tem nenhum gol contra os 11 principais clubes do futebol brasileiro. Os gols de Dimitri Payet e as assistências de Dimitri Payet foram marcadas contra Coritiba, Fortaleza, América Mineiro, Bangu, Madureira, Volta Redonda, Portuguesa, Água Santa, Vitória, Fortaleza, Juventude, Bahia e União Rondonópolis. Payet joga. Mas para um atleta que recebe R$1,5 milhão por mês, tem que ser mais. O Payet em 2023, em 17 jogos, tem 2 gols e 1 assistência. O Payet em 2024, em 41 jogos, tem 5 gols e 9 assistências. O Payet em 2025, em 10 jogos, tem nenhum gol marcado e apenas 1 assistência dada. Talvez, infelizmente, sim, seja o ponto final da história de Dimitri Payet com o Vasco. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O Pedrinho tem a posição dele. A gente trouxe recentemente, mas para esclarecer ainda mais, olha o pensamento do nosso presidente com relação a Dimitri Payet. Ele, assim, ele tem me surpreendido dia a dia, assim, com o profissionalismo dele, entrado em forma, né, se dedicado. Mas é um caso que a gente vai avaliar mesmo na reta final do seu contrato, assim. Eu não posso te precisar agora o que vai acontecer com ele. É um jogador que, assim, respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco, mas pela carreira dele, até pelo que tinha sido acordado com ele, como já falei algumas vezes, que não colocaram no contrato e eu cumpri mesmo sem estar no contrato. Isso é uma demonstração de respeito por ele. Então, mas é um jogador assim, que a gente espera que ele dê uma resposta positiva ainda, porque o talento dele é absurdo. Realmente é um salário alto para o que o Vasco hoje pode pagar. Então, assim, é um jogador que a gente está avaliando até o último minuto. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo desse domingão. E já a gente está de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. No Boa Noite Gigante, teremos uma surpresinha. Então confere, fica ligado. E já a gente está voltando por volta de 7h30 da noite por aqui. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui, saudações. Vai!